que é um vídeo do Ora Thiago, falando sobre produtividade, um assunto que interessa mais do que tudo na sociedade de hoje, que é a produtividade em tempos de inteligência artificial. A gente conhece o universo onde essa história se passa. Um mundo fictício muito parecido com o nosso, mas habitado por monstros, onde uma única empresa é responsável por todos os aspectos da vida humana. A vida monstrana. A vida dos monstros. Com todo respeito. We power your car, we warm your home, we light your city. Toda a energia que abastece essa cidade e esse mundo e que permite que esses seres vivos vivam as suas vidas normalmente é fornecida por uma só empresa. Parece uma ótima ideia. Mas em vez de hidrelétricas ou usinas nucleares, a fonte de energia desse mundo são os gritos de crianças aterrorizadas que vivem numa realidade paralela separada pelas portas dos seus respectivos armários. Parece uma ótima ideia. Para captar esses gritos, essa empresa treina um grupo de monstros para que eles se tornem os melhores assustadores. E a cada um desses trabalhadores é designada uma criança específica que eles precisam assustar todo santo dia para que elas gritem, que a energia do grito seja extraída e a cidade e o mundo sejam abastecidos. Parece uma ótima ideia. No decorrer do filme, a gente descobre que esse arranjo não é o suficiente para Monstros S.A. Esse sistema econômico baseado em extrativismo de gritos de crianças não é sustentável. Os gritos já não estão mais produzindo energia suficiente e, por causa disso, o burguês dono da usina tem um plano de sequestrar várias crianças para que seus gritos sejam extraídos à força e, com isso, a cidade continue sendo abastecida e o lucro dos acionistas continue garantido. Escala 6:1. No caso, a criança são vocês. No choice. Times have changed. Scaring isn't enough anymore. But kidnapping children? I'll kidnap 1,000 children before I let this company die. Imagina se fizessem esse filme hoje. Enfim, uma coisa interessante dessa história é que as crianças vivem numa realidade paralela, separada pelas portas dos seus armários. Os monstros até sabem que as crianças estão sendo assustadas para que o modo de vida deles se perpetue, mas existe uma barreira interdimensional entre esses dois grupos de seres vivos, os monstros e as crianças. Além disso, os monstros têm medo das crianças por algum motivo. Ou seja, além dessa barreira interdimensional, existe esse processo de desumanização das crianças que separa esses dois grupos que, na verdade, estão intimamente conectados. E que se não existisse, talvez algum tipo de empatia ou de solidariedade fosse possível de ser construído entre esses dois grupos de seres vivos. Talvez esse grupo de seres que tem Obrigado. sua força de trabalho explorada e esse outro grupo de seres que tem sua vida, seu grito extraído, pudessem se unir para derrotar o verdadeiro monstro, o capitalismo representado. Pronto. Começou a vultura Coke, hein? Feliz Natal, Murilo Mários. Lu e Lauro mandou R$5. Eu estou com fome, nada pra comer nessa casa. Tem 7 dias que eu não como. Ninguém me dá nada. Tá bom. Feliz Natal, Murilo Mários Dogs. Por mais que a minha gastrite piorou, o ódio aqui é terapêutico. Ô, meu mano, Feliz Natal aí pra vocês também. Mas aqui começou a vultura Coke, hein? Começou a lacração. Ai, porque tudo agora é culpa do capitalismo. Sim, é. Por um monstro de 5 olhos, gravata borboleta e pernas de aranha. Mas não é bem isso que acontece. Quando o plano do vilão é revelado, ele é preso, ou pelo menos é isso que parece, e nos seus últimos minutos de tela, ele alerta pros outros personagens que a crise energética só vai piorar, porque os gritos de crianças vão continuar perdendo a eficácia, dando a entender que esse arranjo atual, apesar de cruel e inerentemente exploratório, é o único cenário possível. Sem isso, o colapso é iminente. The energy crisis will only get worse. A solução otimista que a história oferece no final é a descoberta de que as risadas das crianças são mais eficientes do que seus gritos aterrorizados. Tudo continua do mesmo jeito, o modo de vida dos monstros permanece, a lógica extrativista se mantém, mas agora, em vez de assustar as crianças, os monstros precisam contar piadas para elas rirem. Tudo resolvido. Parece uma ótima ideia. No contexto de um filme infantil, aos moldes da Disney e da Pixar, o problema se resolve quando o burguês malvado sai de cena e a usina implementa um esquema extrativista mais humanizado. As crianças não precisam mais ser aterrorizadas, mas elas ainda estão sendo exploradas. Nossa senhora, mano. Ter que fazer show de stand-up pra criança, que pesadelo. Ainda bem que eu não faço parte desse universo, porque se eu tivesse que fazer show pra fazer criançada dar risada pra manter o mundo, porra, a cidade ia ser uma grande Londres. Completamente cinza. Tá doido. Esquema. Elas dão risada porque elas não têm um entendimento mais complexo da própria situação. Minha filha, acorde! E se um dia as risadas não forem suficientes? E se a Monstros S.A. tiver expandido tanto o seu domínio que não vai adiantar tirar o burguês malvado do cargo? E se, por causa disso, a usina precisar de cada vez mais risadas? E se não tiver criança suficiente no mundo pra dar risada? E se os monstros decidirem colonizar o mundo dos humanos pra obrigar as pessoas a se reproduzir? Samantha mandou R$5. Desejo para você a esposa do Papai Noel. Merry Christmas. Para você, Mary e Doguinhos.
Obrigado. Produzirem mais e mais, para que mais e mais crianças venham a nascer e mais risadas sejam extraídas. E se as crianças não aguentarem mais o labor incessante de rir e rir e rir todo santo dia, sem uma alegria genuína por trás da risada? E se não sobrar mais nada para essas crianças, além de um riso vazio a ser extraído por uma corporação interdimensional? E se a risada, ou a alegria como um todo, perder o significado e passar a existir apenas dentro de um fluxo produtivo de especulação financeira? E se esse divertido filme infantil revelar pra gente uma realidade mais sombria e mais próxima do que a gente poderia imaginar? Enfim, esse vídeo não é sobre Monstros S.A. Eu quero falar, na verdade, sobre inteligência artificial generativa. Olá, muito prazer, é uma honra ter você de volta nesse canal, mesmo depois de todas as barbaridades que eu falei sobre Fernanda Torres. Eu tive a ideia pra fazer esse vídeo depois de uma pergunta que eu recebi de um dos apoiadores do canal lá no Telegram. Aliás, sempre bom lembrar que você pode deixar sua contribuição mensal lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição do vídeo. A pergunta que eu recebi veio do Uyatan. Ele perguntou assim: Thiago, você também acha que a queda de qualidade no roteiro das séries AAA, The Boys, House of the Dragon, The Bear e outras, seja um dos principais reflexos da greve de roteiristas? Tenho a impressão que muita coisa foi completada via IA. Bom, eu não tô acompanhando nenhuma das... Vocês botaram as profissões de vocês aqui, ó. Vocês já tem o fantasma da IA no cangote de vocês já, ou ainda tá de boa no trampo? Vocês usam a IA a favor de vocês de alguma forma, ou... E nem eu vejo a galera na gringa achando lindo que o robô tá entregando a comida, não sei o que. Realmente, é menos um trabalhador precarizado, né? E aí esse cara... Carlos Floripa mandou R$20. Família animada e eu me preparando para um cochilo. Idade chegou, RS. Ah, que beleza, hein? Grande dia hoje, hein? E aí a galera acha que o robô entregando o rango, né? Fazendo entrega no geral, ó, que lindo e tal. E é menos um trabalhador precarizado, porém, né? Menos um trabalhador, né? Pra onde essa pessoa vai? É isso que eu penso. O que ela vai fazer? Né? Se é uma pessoa que não tem instrução, que não tem uma profissão, que nem vocês mandaram aqui, a maioria das profissões, acho que se vocês mandaram aqui, ou se não todas, exige ensino superior, né? Quem não teve, né? Isso aí. Fazer o quê, né? Dessas séries, algumas dessas eu nunca sequer assisti. Mas essa pergunta ficou na minha mandou R$10. Então tá bom. Cabeça vários dias, não exatamente porque eu tava pensando numa resposta, mas porque eu fiquei pensando em outras perguntas. E já faz algum tempo que eu não falo diretamente sobre IA por aqui. Na verdade, eu nunca fiz um vídeo mais longo sobre esse assunto, então eu achei que seria legal aproveitar esse gancho pra discutir um pouco especificamente sobre arte feita por IA generativa. Filmes, séries, imagens, Jesus Caranguejo, thumbnail de vídeo no YouTube, a vinheta nova do Rodrigo Show. Não é meu foco nesse vídeo discutir os meandros tecnológicos. Eu quero falar sobre isso como alguém que trabalha com criatividade, que fala sobre cultura na internet, que tem um certo entendimento sobre arte, e como alguém que, de alguma forma, tem o seu sustento mediado por plataformas. Na medida do possível, eu vou tentar não embarcar no que se chama por aí de tecnopessimismo ou em qualquer tipo de cinismo ou derrotismo. Eu provavelmente vou falhar nessa missão, porque perfeito só Deus, mas eu espero que, apesar disso, você esteja disposto a me ouvir com o coração aberto. Antes da gente entrar de verdade nesse assunto, eu preciso interromper aqui um pouquinho pra gente conversar sobre o patrocinador desse vídeo. A EBAC tem uma série de cursos na área já contando a imagem de a história da EBAC, incluindo uma série de experiências extracurriculares exclusivas para os alunos. E tem um descontão são aos cursos de audiovisual da EBAC. O link tá aqui na descrição do vídeo, clica lá, usa o meu cupom e aproveita. Agora de volta aqui pro assunto do vídeo. Without Scream, we have no power. Yes, it's dangerous work, and that's why I need you to be at your best. Bom, creio eu que uma boa parte da minha audiência já enxerga esse ecossistema de inteligência artificial generativa com, pelo menos... Eu já tentei fazer um texto, escrever na época que começou a pipocar o negócio do ChatGPT. Eu joguei no ChatGPT pra ele escrever um texto de comédia e realmente foi horrível, assim. Uma dose de cinismo, de descrença. Muitos de nós aqui já sabemos de algumas das principais contradições relacionadas a esse tipo de tecnologia. Ou, melhor dizendo, esse grupo de diferentes tecnologias e linguagens que são agrupados em torno desse termo guarda-chuva chamado de inteligência artificial generativa. Seja pelas questões de direitos autorais, ou de precarização trabalhista, ou de impacto ambiental, todo esse rolê de IA generativa navega pelos mares da falta de ética. No que diz respeito à arte feita por IA, eu sinto que existem alguns pontos discursivos específicos que se repetem entre quem critica esse uso específico, incluindo eu. O primeiro deles que me vem à cabeça aleatoriamente é a discussão em torno de arte de IA não ser arte de verdade. E aí eu tenho visto alguns criadores... A gente reagiu aqui ao vídeo da mina que fez a exposição de arte feita por IA, né? Vocês lembram dela? Que deu mó bafafá. Ela fez era uma exposição, pô. Eu uso muito IA, muitas delas. Eu treino meu ChatGPT há 1 ano. E aí, ele já tá trincado?
que eu gosto, tentando fundamentar o que é essa arte de verdade, qual que é o papel da arte no mundo, e por que o Jesus Caranguejo produzido por um robô não cumpriria esse papel. Isso é uma discussão interessante, é uma discussão válida, eu concordo com muitos dos pontos que são argumentados, mas não é por esse caminho que a gente vai discutir, não. Um outro ponto que aparece bastante pra mim é a premissa de que arte de IA é muito fácil de reconhecer. Você olha e já sabe, tem uma cara, tem uma textura, e em geral é muito ruim, não tem alma, é um bagulho genérico e horroroso. Além de horrível, esse tipo de arte, por uma série de motivos, tem um certo poder de sinalizar o lugar ideológico de onde ela vem. Então, quando o Elon Musk posta uma arte horrorosa feita por inteligência artificial, tudo se encaixa muito perfeitamente na cosmologia política e ideológica do mundo atual. Faz sentido, é toda uma estética, no sentido grandioso da palavra. Não é exclusivo dessas pessoas, mas tem uma energia específica que é difícil de descrever. Talvez a gente possa resumir agora como energia fubanga. E por último... energia Balneário Camboriú. Mas de forma alguma menos importante, a discussão toda gira bastante em torno de que tudo isso é muito, muito ruim para o ambiente digital e para a sociedade como um todo, porque é lixo digital, porque atrapalha a indexação de informações realmente relevantes, porque é baseado em roubo de dados, porque precariza o trabalho artístico humano e porque é extremamente danoso para o meio ambiente, entre outras desgraças. Todas essas discussões são pertinentes, mas não é o meu plano ficar repetindo a mesma ladainha o tempo todo. Meu objetivo é argumentar aqui que mesmo se a arte de IA fosse perfeitamente ética, mesmo se ela não diretamente causasse danos para o meio ambiente, mesmo se ela não tivesse problema com dedos, ainda assim existiriam motivos pra gente ficar, no mínimo, apreensivo. Eu tô falando não da tecnologia em si, não da ferramenta em si, mas de uma ideia abstrata que cerca ela, que dá base racional a ela. Eu tô falando da ideia de produtividade, que tá impregnada em tudo, nos nossos afazeres do dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas compras, na tecnologia que a gente usa. A única coisa que eu já vi era um cara colocando arte de IA com copyright. Aí eu vou te falar, hein? No linguajar do nosso cotidiano, em todo o nosso modo de vida, a palavra produtividade aparece como algo central. E eu quero falar um pouco sobre isso. Mas vamos conversar sobre Hollywood primeiro. We're working for a better tomorrow. Today. We're Monsters Incorporated. Where am I? Monsters Incorporated. We scare because we care. Em junho desse ano, uma reportagem do Guardian mostrou que a BBC e a Amazon MGM Studios admitiram o uso de IA no material de marketing de séries como Doctor Who e Fallout. E o grupo Buddy J, que é um conglomerado responsável por mais de 200 reality shows, incluindo o das Kardashians, lançou em maio desse ano um fundo criativo de inteligência artificial para criar novos programas. Alguns deles já estão sendo exibidos, inclusive. E teve lançamento grande desse ano, sofrendo backlash por ter usado inteligência artificial em alguma etapa da produção. Por exemplo, os filmes de Guerra Civil e Entrevista com o Demônio. E nesses dois casos específicos, a gente tá falando de cenas específicas, de alguns efeitos especiais e de pôsteres dos filmes. Não exatamente de roteiro especificamente, mas ainda assim, a coisa vem escalando mesmo depois da greve de roteiristas. De acordo com profissionais da indústria, para cada filme que é publicamente criticado por causa do uso de IA, existem dezenas de outros que estão adotando a ferramenta na surdina, em alguma etapa da produção. Mano, o Spotify, lembra da treta do negócio do Spotify? Que eles estavam criando artistas e playlists e tudo de música gerado por IA, e aí, tipo, disponibilizando, então eles não tinham nada de direito pra pagar, e tudo que tava gerando de grana e tal já ia direto pro bolso do cara, o dono do Spotify. Isso foi quando? Foi agora, recentemente aí, pô. Tentando achar uma coisa que eu tinha visto aqui, aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. E, ó, o fundador do Spotify é mais rico qualquer músico que já viveu na história do planeta Terra. Aí tem aqui, ó, a fortuna do Michael Jackson, 350 milhões, da Taylor Swift, 1,6 bilhão, Rihanna, 1,7, Jay-Z, 2,5, e o do maluco, 6,8 bilhão. E aí a plataforma dele tá gerando conteúdo por IA, porque tá sem dinheiro pra pagar, né, os artistas. Ó, pra quê? Aqui, ó, o lado sombrio da IA é isso aqui, ó, pra deixar um único cidadão mais rico do que qualquer outro músico da história. E é isso. Esse é o lado gostoso. Como assim? De uma forma ou de outra, o entretenimento que a gente consome já é, em alguma medida, feito por inteligência artificial generativa. Isso se reflete necessariamente na qualidade final desse produto? Eu não sei. Isso significa que a arte de IA já tá passando despercebida pelo público? Certeza. E que não é mais tão reconhecível assim, como a gente falou antes? Talvez. O que se sabe concretamente, até o momento, é que tudo isso já tá causando precarização, desemprego e, em alguns casos, a extinção de setores inteiros. Tipo legendagem e dublagem que, de acordo com o executivo da Federação de Roteiristas da Europa, já são setores em plena obsolescência. Por ora, o uso de IA generativa, de uma forma geral, vem afetando majoritariamente os setores já menos favorecidos da indústria, digamos assim. Os profissionais mais substituíveis, digamos assim. Acho que não é difícil imaginar que profissionais substituíveis é uma demografia em constante expansão.
expansão. Agora veja, vem aqui comigo. Eu tô fazendo um esforço muito grande pra não ficar falando desse assunto igual aquelas pessoas que ficam anunciando o fim do mundo no meio da rua. O mundo vai se acabar, a inteligência artificial generativa. Eu não quero ser essa pessoa. Eu venho tentando dar uma dosada nesse tipo de retórica, porque embora eu entenda que existe... Pode não acabar, mas vai empurrar as pessoas cada vez mais pra margem. Impacto fudido, em especial pra quem já está fudido. Eu não sei se ficar o dia inteiro gritando na rua que o mundo vai acabar é a estratégia discursiva mais eficiente. Sabendo disso, vamos conversar um pouquinho sobre como tudo vai se acabar. Do you hear that? It's the winds of change. You hear it? You hear the winds of change? Eu acho que todo mundo que tá no meio criativo, cinema, publicidade, literatura, música, meio que sabe, ou ao menos tem alguma noção de que essa IA generativa já é parte do fluxo de trabalho criativo há algum tempo. Em algumas partes desse fluxo, pelo menos. Essa desgraça já está entre nós. Então, o que eu reportei agora há pouco sobre Hollywood talvez não seja uma grande novidade pra você. E talvez, no nosso meio, isso já seja um cenário relativamente normalizado. Está tudo normal. Em algumas conversas de bar que eu já tive com outros profissionais sobre esse assunto, eu me deparei algumas vezes com uma espécie de otimismo moderado, ou talvez um realismo derrotista. Eu ainda tô tentando decifrar qual é esse sentimento que geralmente vem de alguém que trabalha com publicidade. Publicidade é um ambiente que incentiva muito um certo tipo de cinismo desmotivado diante da realidade. Boa parte do mercado publicitário, pelo menos a parte criativa desse mercado, é formado por pessoas que queriam muito ser artistas, mas precisavam de um salário no fim do mês. Sem julgamentos, eu também preciso. Mas enfim, eu tenho mais o que fazer do que ficar falando de publicitário. É isso aí, não fica falando de publicitário não, eu não quero relembrar dessa época. Eu descrever aqui é um discurso específico que descreve a IA generativa como uma mera ferramenta, que com a devida regulação pode se tornar um excelente suporte para o trabalho humano, que ela não é essa armadilha de Satanás toda, que com estratégia e treinamento ela pode se integrar ao fluxo criativo de uma maneira mais ou menos equilibrada, com o mínimo de dano possível. E que a grande questão aqui seria demandar que essas grandes corporações por trás dessas tecnologias sejam devidamente regulamentadas e que investam em treinamento para que os profissionais que caíram na obsolescência sejam reabsorvidos de alguma forma pelo mercado de trabalho. Ou ainda que o desemprego e a precarização que estão por vir só vão existir se nós, profissionais, ficarmos parados no tempo. Ou seja, a culpa é sua. Quer ser Nicole Balls? Estude. Essa é uma perspectiva alienada e individualista do problema. A gente é incentivado a enquadrar todas as questões da sociedade sob essa perspectiva individualista. Eu é que preciso estudar, eu é que preciso treinar, eu é que preciso achar o emprego dos meus sonhos. A gente não pensa na perspectiva social das milhares de pessoas que vão ficar desempregadas. A gente só pensa que a culpa é delas. Elas sozinhas não estudaram o suficiente. É um pensamento que, sei lá, na melhor das hipóteses, é no mínimo ingênuo ou até mesmo egoísta. E além disso, tem uma série de equívocos ao redor desse raciocínio. Quer dizer, veja, a regulação, apesar de não ser uma resposta final que soluciona tudo, é uma disputa importante que pode abrir caminhos para que outras questões entrem também no campo de disputa. É importante também lembrar que a tecnologia em si, ou as tecnologias, para ser mais preciso, podem ser usadas e enquadradas de inúmeras maneiras. Existem muitas aplicações de IA generativa que podem ser extremamente benéficas para a sociedade, tanto em saúde como otimização de transporte público e até em comunicação mesmo. O ChatGPT é um tradutor universal. Isso é muito foda, eu reconheço isso. Mas os números das planilhas de grandes investidores tendem a preferir demissões em massa em detrimento a benefícios reais para a sociedade. É óbvio. Aí tá mais nítido que um sacrifício, né? Para isso, vende-se enquadramentos específicos da ferramenta. Fala-se sobre essa tecnologia de uma maneira específica. Conta-se histórias, narrativas sobre esse tipo de tecnologia, como se essas histórias, como se essas narrativas sobre a tecnologia fossem a tecnologia em si. No fim das contas, a IA serve para acelerar coisas que não necessariamente precisam ser aceleradas. O uso de IA generativa em produções criativas é vendido pra gente como uma maneira de otimizar os processos, de deixar tudo mais rápido. Por exemplo, o YouTube quer muito que nós, criadores, usemos IA para produzir mais, para fazer mais uploads, para fazer mais vídeos, para fazer mais conteúdo. Mas eu não quero produzir mais. Para que diabo eu preciso fazer tanto vídeo? Eu posto vídeo todo dia, por quê? Um dos motivos, a parte menos nobre dos motivos é essa aí mesmo. É a plataforma em si exigir. Eu não tenho tanta coisa pra dizer assim, no máximo 3 ou 4. E dessas 4, 3 são músicas da Dia fez. Eu não tenho tanta coisa assim pra dizer. Mas com a ajuda do ChatGPT, do Gemini e de várias outras ferramentas parecidas, várias coisas a mais podem ser ditas. Coisas que não significam nada, mas geram bastante espaço de mídia pro YouTube enfiar uma propaganda. E o discurso que se usa pra vender isso é que vai facilitar. Pra mim, você não vai ser substituído por um robô. O robô vai ser uma ferramenta que te ajuda a produzir mais. Não é isso que você quer? Produzir mais? É a lógica, né? É a lógica do capitalismo. Produção infinita.
Não é isso que Todo mundo quer? produzir muito, fazer todas as coisas cada vez mais. A inteligência artificial vai facilitar pra você, pequeno criador. Você não vai precisar pagar alguém pra fazer uma thumbnail bonita. Você não precisa gastar dinheiro pra aprender a mexer no Photoshop. A IA resolve pra você. Faz, boba. Parece uma ótima ideia. Mas e se não quiser fazer? Bom, se você não fizer, outros criadores vão fazer. Se você não gerar 100 vídeos por mês... Mano, essa lógica, ela é sufocante. Vou falar pra vocês um papo, hein? Essa lógica, ela é sufocante demais, cara. Demais. Pra todo mundo que é produtor de vídeo, de conteúdo no geral, pra YouTube, eu posso falar por mim aqui, pela galera aqui, meus amigos comediantes, todo mundo, cara, tá, tipo assim, na tampa, assim, por conta desse negócio. Se a gente não fizer, alguém vai fazer, nesse sentido. É, total, é ostracismo mesmo, se não fizer. É ostracismo total. Então, tipo, é uma lógica que é muito sufocante, pô. O show do React, por exemplo, eu faço sempre inédito, a parte do React, né? 40 minutos de show é sempre inédito, por quê? Porque eu preciso gerar conteúdo, eu preciso gravar conteúdo pra poder postar aqui. Mas se você pensar numa lógica que cada show do React são 40 minutos novos, todo show, porque eu repito algumas coisas ali no começo, primeira meia hora do show, e depois os outros 40, 45 minutos de React é sempre tudo inédito. Então eu tenho 40, 45 minutos de todo show do React é novo, do zero. Tô fazendo a primeira vez. A maioria das vezes eu tô fazendo pela primeira vez e eu tô fazendo pela primeira e última vez. Porque se eu conseguir gravar ali, eu gravei. Se eu não conseguir gravar, dependendo do vídeo, perdi. Se for coisa de notícia, por exemplo. Eu tentei gravar o React da mina lá do avião. Eu tentei gravar no palco, mas não rolou. Então eu gravei, depois eu vi na live e postei um corte da live. Mas a minha ideia inicial era ter postado um corte do show. É que no show não deu certo no dia que eu tentei gravar. Não rolou. E aí perdi, já era. Passou e aqui esse react eu já não posto mais do palco, já não consigo postar mais. Então assim, é foda, porque o sentimento da descartabilidade e superação pelos outros, uma angústia sem fim. Então, o Marcos, é isso mesmo, porque tipo, o conteúdo do react eu posto e ele é, mano, da semana ali, né? Não dura 2 semanas, a maioria das coisas, porque eu sempre posto bastante coisa sobre notícia e tal, sobre o que tá acontecendo ali no momento. Então, trampar com atualidades tem disso também. E o formato do show, né? É um formato que é muito foda, muito bom, mas ele exige demais também. Por isso que eu falo pra vocês aqui, ó, cola no show mesmo, vai ao vivo, tá ligado? Apareça no show, porque a maior, tipo, grande parte da minha dedicação é o roteiro do show do React, assim, pra tentar fazer sempre o melhor, tá ligado? Então, porque realmente é esse clima aqui, ó. Se eu não postar todo dia, se eu não postar vídeo 3, 4, 5 vezes por semana, alguém vai fazer. E aí a lógica da plataforma de algoritmo é isso mesmo. Se eu ainda não sou esposa troféu é porque tá faltando produtividade. Ô Mariana, não tem nada pra fazer hoje não? Um trabalhinho não? Uns posts pra entregar, um planejamento? Numa dessa já adianta. Então essa lógica, ela realmente é muito... É uma lógica muito cansativa do ponto de vista de fritação de cérebro. Tem vídeos por semana, outras contas vão fazer isso. Quer dizer, hoje são 100. Amanhã pode ser 1000. E aí você, pequeno criador, vai ficar lá atrás na grande disputa por atenção das plataformas. Seu engajamento já era. Acabou pra você, meu anjo. Sim. É muito mais prático simplesmente botar na mão da IA. Faz, boba! Parece uma ótima ideia. Entende o que eu quero dizer? O uso de IA generativa em produções criativas demanda mais IA generativa porque a gente vive num mundo que prioriza a lógica produtiva acima de tudo. Tem que produzir muito, tem que gastar o mínimo possível, tem que gerar muito lucro pro acionista. Tem que aumentar a produção mais e mais o tempo todo a todo custo. Quanto mais crianças aterrorizadas, melhor. E tem que continuar aumentando. I'll kidnap 1000 children before I let this Pois é. company die. Eu falei que não ia falar do fim do mundo, né? Mas tô aqui. Em alguns dos bairros menos informados do debate público, é possível encontrar pessoas com um microfone na frente do rosto dizendo que capitalismo é simplesmente comércio, ou seja, a ideia de que podemos comprar e vender coisas. Eu não tô aqui pra te entregar uma descrição definitiva, totalmente correta e totalmente completa e perfeitamente resumida pra caber num print que você compartilha nos stories. Isso não existe. Pode até existir, mas vai gerar um monte de lacuna. Eu não sou a melhor pessoa pra te explicar nada sobre isso, mas eu vou deixar uns links aqui na descrição do vídeo com alguns textos, alguns outros vídeos que você pode assistir, que você pode ler e que pode te trazer um entendimento melhor e mais tridimensional desse sistema hegemônico onde a gente vive, que saia desse lugar comum que simplesmente diz que capitalismo é igual a comércio.
Não é. Tem uma série de características que descrevem o capitalismo como ele era, como ele surgiu e o que ele se tornou, e que fazem dessa relativamente nova ordem algo de fato novo que se desenvolveu nos últimos 2 ou 3 séculos. Não cabe a mim explicar tudo isso pra você, esse não é o canal da Rita Von Hunt, adoro ela inclusive é uma pessoa muito melhor pra te explicar isso do que eu. Então pra cá, eu vou focar em alguns pontos que eu acho que são mais relevantes pro que eu quero dizer nesse vídeo. Um dos aspectos fundamentais do capitalismo moderno e que não faz parte de uma cosmologia ancestral inerentemente à natureza humana é a ideia de que tudo, todas as coisas, todos os bens, todos os recursos, incluindo água, moradia e terra, todo o aparato social, incluindo eu e você e os dados que a gente fornece para as plataformas, são assets financeiros sujeitos à especulação de mercado. Todas essas coisas que são parte do mundo, incluindo nossos corpos, recursos que estão disponíveis, que são essenciais pra gente viver, não podem meramente existir pra gente usufruir deles ou pro nosso bem-estar social, mas sim para que eles sejam financeirizados e subjugados às regras de mercado em prol de um crescimento exponencial infinito. O mercado precisa crescer, os negócios precisam expandir para sempre, a qualquer custo. Como eu imagino que você saiba, uma economia baseada em crescimento infinito não faz muito sentido num planeta onde os recursos acabam. Não, mas aí não... Aí não, você não entende nada, meu. Não entende nada. Tem que ser sempre produzir. Sem limite. Tem um limite aí. A ideia de progresso acima de tudo é a justificativa por trás de todo tipo de atrocidade cometida na história humana nos últimos 3 séculos. Escravidão, mineração, expropriação de terras, genocídio indígena, degradação do meio ambiente... E as inteligências artificiais generativas não existem separadas dessas coisas. Por mais que o nome artificial esteja ali no nome, e isso é uma escolha, é uma história, é uma narrativa, existe muito trabalho humano, existem muitos recursos naturais por trás de um simples Jesus Cristo caranguejo. Parece um ótimo uso de trabalho humano e recursos naturais, inclusive. No contexto das Big Techs, o jornalista Ed Zitron usa o termo The Rot Economy, ou mal traduzindo, a economia da podridão. Nas palavras dele, crescimento não se refere necessariamente a ser maior ou melhor, mas simplesmente a ser mais. Significa que a empresa está gerando mais receita, obtendo avaliações mais altas, conquistando mais participação de mercado e encontrando mais maneiras de gerar essas coisas. Espera-se que as empresas sejam, e elas são recompensadas por isso, máquinas incessantes de geração de capital, consumindo recursos para criar cada vez mais valor para os acionistas, enquanto, com sorte, oferecem algum tipo de serviço aos clientes nesse processo. Ninguém sabe, né, porque que a galera comemora e bota o Luigi Mangione como pessoa do ano. No mercado de ações, isso significa que empresas como Google, Meta e Microsoft foram recompensadas por terem negócios desfocados e intensivos em capital, que resultaram em demissões em massa quando os tempos ficaram difíceis, porque o mercado adorava a ideia de que elas haviam encontrado alguma maneira de economizar dinheiro. Elas não foram punidas por seu planejamento inadequado, seus produtos estagnados, sua má gestão de capital humano ou sua evidente falta de inovação real, porque os números continuaram subindo. A ideia aqui é que, como a gente vive nessa economia de podridão, mesmo que uma tecnologia nova tenha um grande potencial de melhorar a vida de muita gente, o foco do dinheiro, da energia e de tudo que existe não tá em melhorar nada. É apenas mais. É mais vídeo regurgitando informação sem qualidade, é mais Jesus Cristo caranguejo. É mais coach mirim falando como é que você deve ganhar dinheiro. É mais texto. É mais deputado escrevendo texto para justificar o apoio à permanência da escala 6x1. Serve para performar bem na busca do Google. São mais filmes, são mais séries que são feitos simplesmente porque agora dá para fazer mais gastando pouco. Então não é simplesmente que a série que você gosta ficou pior ou que arte de IA não é arte de verdade. É a lógica da produtividade. Só que essa lógica de produtividade arregaçada de energético e cocaína. Às vezes literalmente. Longe de mim insinuar qualquer coisa. Então veja, eu sou apenas um gay. Eu tenho esse espaço, esse canal onde eu consigo falar sobre algumas coisas que eu acredito e consigo monetizar o suficiente para pagar as minhas contas com isso. O link do Apoia está na descrição, inclusive. Para que eu mantenha isso aqui funcionando, por mais que eu goste, por mais legal que seja fazer esses vídeos, eu preciso literalmente trabalhar. É horrível trabalhar. Eu preciso pesquisar, eu preciso escrever, eu preciso gravar. Mas você faz vídeo pro YouTube e você trabalha com o quê? Preciso que alguém, um profissional, edite esses vídeos. Eu preciso que alguém faça uma thumbnail bem bonita pra incentivar as pessoas a clicarem. E o YouTube tá incentivando agora a gente a criar 3 versões de thumbnail pra cada vídeo. Beleza? Eu preciso divulgar esses vídeos nas outras plataformas. Eu preciso... Tanto que o YouTube já tem, na hora de subir vídeo, o YouTube já tem uma opção de subir uma thumbnail por IA. Já lá na hora de subir as thumbnail do YouTube já tem essa opção. Preciso monitorar o desempenho de todos esses vídeos. Não só desse aqui que você tá assistindo, mas de todo o material paralelo que eu preciso postar nas outras plataformas. Eu preciso me manter bem informado
o que é horrível. Eu preciso continuar lendo sobre tudo que é relevante pro conteúdo que eu produzo. É bastante coisa. E eu não tô reclamando, eu só tô descrevendo os vários outros trabalhos invisíveis que existem por trás desse vídeo aqui, por exemplo. Em 5 anos eu consegui montar uma operação pequena, que inclui outras pessoas, alguns fornecedores e alguns serviços que eu preciso manter, tipo a minha contabilidade, o acervo de trilhas brancas que eu uso na edição, e até, sei lá, o valor anual que eu pago pro Google Drive, entre várias outras coisas. Equipamento, manutenção desse equipamento, cartão de memória, enfim, muitas coisas, só pra citar alguns exemplos. Eu tenho um orçamento e eu preciso manter toda essa operação dentro de um orçamento. Mas de mais ou menos uns 2 anos pra cá, eu venho sentindo essa pressão de que, pra manter essa operação funcionando dentro desse orçamento, eu preciso produzir mais. Eu preciso ter mais uploads. Eu preciso fazer mais vídeos. Eu preciso arrumar mais coisa pra dizer. Eu não tenho muita clareza sobre de onde vem exatamente essa pressão, se ela vem de um lugar específico único, mas eu imagino que você sinta isso também, mesmo que o seu trabalho não tenha muito a ver com o meu. É algo que paira no ar, que tá imerso no imaginário do mundo e que molda a cosmologia política e ideológica dos nossos tempos. Domingo, eu fiz o show do React sábado, aí foi o último do ano, tal, foram 2 sessões, e aí no domingo eu falei, pô, eu vou dar uma descansada, tal, no sábado eu acabei dormindo tarde também, cheguei tarde em casa, e aí domingo eu acordei já, era umas 10 e pouco, acho, quase 11 horas. Fazia, pô, sei lá quanto tempo que eu não acordava esse horário. Aí levantei, tomei café e tal, fiquei aqui em casa, aí fui descer com os cachorros, mas tava chovendo, não desci. Aí deitei no sofá, aí quando foi, tipo, sei lá, 1 da tarde, assim, 1h30, eu capotei no sofá, dormi até umas 3 da tarde. E aí acordei, almocei, deitei no sofá, fiquei deitado sem fazer nada. O dia inteiro, zero, assim. Fiquei completamente jogado no sofá. Chegou no final do dia, eu tava meio puto comigo, porque eu não tinha produzido nada no dia. Tipo assim, não tinha editado um vídeo, não tinha passado a minutagem do vídeo pro mano que vai editar meu Reels, que vai fazer o corte lá do show. E eu tava, porra, não fiz nada hoje. Então essa lógica que paira no ar, que ele falou, eu sinto 100% isso, e vocês, com certeza, estão no chat também sentem, porque é surreal, mano. É a máquina de moer gente. Você tem que produzir mais. Bom, no meu caso, entre tantas outras coisas, o YouTube me manda e-mail quase todo mês, às vezes mais de um por mês, me apresentando as maravilhas da inteligência artificial e como eu posso usar a Gemini e várias outras ferramentas para me ajudar a produzir ainda mais vídeos. O próprio mercado de audiovisual, todo o mercado criativo, na verdade, já meio que se acomodou a essa ideia de que, se é possível produzir mais, por que diabo você não tá produzindo mais? E aí chega uma hora que, pra nós, pequenos produtores independentes, que não temos grandes aportes financeiros e grandes benefícios fiscais, vai ficar inviável trabalhar sem sequestrar 1000 crianças. Com isso, eu não tô dizendo que eu vou começar a usar IA. Pelo amor de Deus. E isso não é sobre mim também. É muito maior do que eu ou você. É toda uma estrutura que vai recompensando certas práticas e punindo outras. É a ideologia dominante. Tudo isso se torna ainda mais sério quando a gente lembra que a IA generativa é uma tecnologia extremamente danosa pro meio ambiente, consome água pra cacete, depende de grandes data centers que ocupam grandes hectares e que causam muitos danos concretos nos lugares onde eles são construídos. Algumas regiões dos Estados Unidos estão passando por sérias crises imobiliárias porque as pessoas que vivem ao redor de onde esses data centers são construídos, além de passarem a sofrer com corriqueiros apagões de energia, estão vendo os seus imóveis, as suas casas, perderem drasticamente o seu valor. Tem vários desses data centers sendo construídos aqui no Brasil, inclusive. Aliás, o Brasil é um prato cheio para a construção de data centers. Olha o tanto de Amazônia que tem aí, pô. Arranca tudo as árvores, faz tudo data center. Inteligência artificial. Parece uma ótima ideia. Agora imagina, né? Uns bagulho desse, aqui no Brasil, um país onde disputas violentíssimas por terra são parte fundamental do que define a gente enquanto nação. Isso sem falar na lógica colonial da coisa toda, né? Porque a gente tem grandes corporações estrangeiras extraindo os nossos dados, extraindo nossos recursos naturais, usando nossa força de trabalho pra levar lucro pra fora do país. Se a coisa continuar escalando desse jeito, é possível que a gente precise lidar com mais crises migratórias, mais êxodos rurais, mais pessoas sendo compulsoriamente deslocadas de seus territórios, mais pessoas perdendo as suas terras e sendo forçadas a viverem em grandes centros urbanos num contexto de derretimento de direitos trabalhistas. Tá vendo como as coisas estão conectadas? Isso é um recorte, é uma partezinha do problema. Além dessas disputas territoriais, dessas disputas por recursos naturais, tem a questão da hipervigilância, do racismo tecnológico, das questões de gênero e até as consequências de tudo isso em saúde, em saneamento, em violência urbana, em população carcerária. A lista é imensa e os itens que compõem ela se relacionam entre si. Agora veja, vem aqui comigo. Fique calma, fique calma. Eu entendo que essas informações causam muita ansiedade e eu não tô aqui pra ser... Tá tranquilo. Véspera de Natal, pra todo mundo passar o Natal legal.
pessimista ou derrotista. Eu falei isso no começo do vídeo. Isso aqui não sou eu demonizando a tecnologia, qualquer tecnologia. Eu não quero colocar os avanços tecnológicos sobre o prisma do apocalipse. Eu tô reconhecendo esses avanços tecnológicos, como um campo de disputa. Sim, mas o negócio da tecnologia, do que ele tá falando, era uma coisa que deveria ser feita, ou poderia ser feita, para auxiliar os trabalhos, mas na lógica que a gente vive, como ele disse o vídeo todo, é uma lógica de produção infinita, acumulação infinita. Então a IA, se ela vai se botar uma IA, vai te economizar dinheiro que você pagaria para um funcionário, você vai botar e vai mandar o cara embora. Tem ideia. As coisas estão acontecendo e elas não estão fadadas a perpetuamente acontecer. Aqui no Brasil, o Congresso vem debatendo a regulação de IA. Existe um projeto de lei de 2023 que tem suas lacunas, que tem seus problemas e precisa ser amplamente discutido. Você quer que esse debate fique restrito ao Congresso Nacional? Esse Congresso Nacional, você quer que essa conversa fique totalmente à mercê do lobby dos latifundiários e das Big Techs? Estão juntinho, viu? É um, ó. Do ladinho do outro. Eu imagino que não. Cabe a nós embarcar nessa disputa de alguma forma, dentro dos nossos limites. Você pode procurar uma associação, você pode se informar melhor, você pode apoiar o jornalismo independente, você pode apoiar algum veículo jornalístico combativo às Big Techs. Existem opções em diferentes graus de envolvimento. Você pode filiar algum movimento social, você pode tensionar esse debate a nosso favor de alguma forma, seja indo lá protestar em Brasília, seja apoiando diferentes iniciativas. Existem iniciativas. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo de textos, vídeos, informações relevantes, iniciativas que você pode, de repente, procurar conhecer, caso você esteja interessado em continuar evoluindo esse debate na sua vida. Agora, enquanto essas questões específicas estão sendo debatidas e disputadas, a gente não pode esquecer das disputas maiores. A gente precisa colocar em xeque a premissa da produtividade, do progresso. Sim, pô, é isso aí que tem que ser discutido. O erro tá exatamente nisso aí, pô, esse negócio infinito. Eterno desenvolvimento. Hoje a gente está debatendo e problematizando a IA. Beleza. Mas a lógica do crescimento infinito tá entre nós todos os dias, o tempo inteiro, para legitimar todo tipo de prática extrativista. Sim. De minério de ferro, de lítio, de petróleo na foz do Rio Amazonas e até dos nossos corpos, do nosso sono, do nosso repouso, do nosso lazer. O debate sobre a escala 6x1 é pertinente em grande parte por causa disso. É uma parte da vida das pessoas que trabalham nessa escala que tá sendo extraída delas, em nome de um crescimento infinito, de um progresso, de um desenvolvimento. Mas vai quebrar o Brasil, hein? Vocês estão sabendo, né? Se acabar a escala 6x1, o Brasil quebrou, pô. No outro dia. No outro dia vai ter, mano, gente saqueando o banco, comendo, virando lixo pra comer, porque não tem, tá? Não existe isso. Acabou a escala 6x1, mano, vai quebrar o Brasil. A arte é extraída de nós. O nosso apreço pela arte é extraído de nós, porque a arte vai se tornando cada vez mais difícil de ser apreciada. Então, assim, é tudo. E cada dia que passa, a gente tem que se sacrificar mais pra manter isso aqui funcionando. E o que significa funcionar, sabe? A que preço? Hoje é IA. Ontem foi outra coisa. E amanhã vai ser outra coisa diferente. Se a gente deixar. Parece uma boa ideia pra você? Aí, baita vídeo, baita conteúdo. Quem não conhece ou não conhecia o Hora Thiago... Obrigado por chegar até aqui. E nessa linda cena pós-créditos, eu vou deixar aquele desafio aí pra você deixar um comentário aqui nesse vídeo. A palavra do dia, que eu quero que vocês deixem aqui, é Jesus Cristo Caranguejo. Aquele trato, hein? Eu vou olhar pros comentários, se eu ver um monte de Jesus Cristo Caranguejo, é porque eu vou saber que é você que chegou até o final do vídeo. E é isso que eu gosto, pra ficar o vídeo cheio de comentário e... a gente continuar mantendo esse canal funcionando, porque eu quero muito, tá? Então é isso. Tem mais vídeo antes do fim do ano, tá? Antes do fim do ano a gente vai ter mais um vídeo e eu volto depois desse vídeo eu volto em janeiro. E a gente volta com tudo, ó. É isso. Então obrigadão. Tá aí, até o próximo vídeo. O vídeo do Hora Thiago, baita conteúdo, videozão, ótimo. E pra você que não quer ser substituído por uma inteligência artificial, você vai fazer o seguinte, você vai deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Porque você acabou de ver aqui a lógica da produção infinita. Então eu tenho que postar vídeo todo dia aqui no YouTube, o YouTube não esquecer de mim, eu conseguir botar a cabeça para fora da água para respirar um pouco, tá? Então você vai fazer isso aí, você vai deixar o like, se inscrever no canal e também você vai fazer uma outra coisa que é ir no show do React ao vivo. Quem já foi tá ligado que a experiência é muito mais da hora, é muito mais legal do que aqui pela internet. Então se você já gosta do meu material aqui, do meu conteúdo aqui, mano, vai no show do React que você vai se divertir, eu garanto pra você. Encosta ao vivo, link na descrição, datas pra janeiro e fevereiro, já tem algumas coisas lá e vai ter mais ao longo desses dias aí. Beleza?